Quais são as bases da vida? Esse vídeo é uma continuação do outro vídeo que eu fiz falando sobre estabelecer as bases da nossa vida. Nesse vídeo eu vou trazer para você quais são as bases que fundamentam a nossa vida, que nós precisamos estabelecer para poder construir qualquer coisa que nós desejamos. Eu estabeleci 5 bases, que foram aquelas que eu trabalhei na minha vida ao longo desses últimos 2 anos, depois de alguns acontecimentos na minha vida, de algumas experiências bem difíceis, bem dolorosas, eu me vi sendo meio que obrigada a parar um momento e refletir sobre no que estava fundamentada a minha vida. E aí eu comecei a refletir, comecei a buscar muito conhecimento, buscar informações, e eu cheguei à conclusão de que essas 5 áreas são as áreas mais importantes da nossa vida, que tudo aquilo que a gente faz está relacionado a ela. Portanto, elas precisam estar bem estabelecidas para que nós possamos avançar e construir tudo aquilo que nós almejamos construir. A primeira base, que é a primeira área que eu comecei a mexer na minha vida, foi a área espiritual. E quando eu digo espiritual, eu não estou falando aqui sobre religião, nem sobre religiosidade. Eu estou falando sobre fé, sobre a nossa conexão com o todo. Eu acredito ser muito importante nós termos uma fé, uma crença, algo que nos sustente enquanto ser humano, que está relacionado com os mistérios que a gente ainda desconhece. Mas ela nos dá a convicção de que existem respostas, de que existem coisas ainda a serem reveladas. Eu chamo a minha espiritualidade de Deus. Te convido a buscar uma verdade, uma espiritualidade que faça sentido para você, que te sustente aqui na Terra, que seja revelada a você e que você cultive isso, porque faz toda a diferença no nosso processo de evolução aqui na Terra. A segunda base é a área física, é o nosso corpo físico. Como estabelecer essa base? Como cultivar essa base? Sono, alimentação e atividade física. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo físico é o que nos sustenta aqui na Terra. Então, se o meu corpo estiver maltratado, mal cuidado, adoecido, como é que nós vamos ter força e energia para fazer qualquer coisa? Para trabalhar, para estudar, para cuidar de alguém? Não dá. Então, nós precisamos cuidar dessa área. Nós precisamos estabelecer hábitos que vão reforçar o cuidado do nosso corpo físico. A terceira base é o emocional. Nós precisamos, gente, cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Dentro do emocional engloba várias coisas que eu pretendo trazer num outro vídeo aqui para vocês, que está relacionado a crenças, a valores, a hábitos, o nosso comportamento, a nossa personalidade. Isso está relacionado ao autoconhecimento. Como que nós conseguimos esse autoconhecimento? A partir da autorreflexão, terapia também é muito importante. Façam terapia, se conheçam, invistam tempo, gastem energia conhecendo a vocês mesmos. Se conheçam, percebam como vocês funcionam, como vocês se sentem, o que agrada a você, o que não agrada, o que é legal, o que não é, como é o seu jeito de ser, como é o seu jeito de agir e reagir no mundo. Enfim, tem bastante assunto dentro dessa base. A quarta base é o financeiro. Muitas vezes nós negligenciamos essa área por falta de compreensão, por falta de entendimento. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para que você comece a olhar para essa área da sua vida. Pare um pouquinho para pensar como estão os seus gastos. Você guarda dinheiro? Você investe dinheiro? Você tem um projeto futuro dentro do seu profissional, do que você gostaria de fazer, de viver? Você tem uma meta, um objetivo de salário, de recurso financeiro que você gostaria de ganhar? E se sim, o que você está fazendo para chegar nesse lugar? E se não, seria interessante você começar a pensar nisso, porque o dinheiro, ele é muito dogmatizado, o sentido dele está muito perdido hoje em dia, sabe?
Eu acho importante nós pararmos para refletir a respeito da função dele na sociedade e da nossa vida. E nós precisamos aprender a administrar o nosso dinheiro. O quinto e último pilar é a nossa área sentimental, que seria os nossos relacionamentos entre amigos, familiares e amoroso. O nosso sentimental precisa estar saudável para que nós consigamos estabelecer relações saudáveis com as pessoas. O ser humano é um ser social. Nós somente nos desenvolvemos quando nós estamos interagindo uns com os outros. A nossa vida é baseada nas nossas relações. Nós precisamos do outro para poder sobreviver. Seja o tiozinho da padaria que você vai comprar o pão, o seu chefe do trabalho. Se você é o chefe, você precisa de funcionários para trabalhar para você. Você precisou da sua mãe e do seu pai para você poder nascer. Portanto, nós precisamos cuidar da nossa vida sentimental. Analisar e escolher quem serão as pessoas que nós queremos que façam parte da nossa vida, do nosso círculo de amizades e de convívio. Dentro das nossas relações, mais especificamente amizade e relacionamento amoroso, nós podemos escolher quem vai estar do nosso lado. E nós precisamos estar tratados, nós precisamos estar saudáveis para poder escolher pessoas que estão alinhadas com essas nossas bases, que estão alinhadas com os nossos fundamentos, com as nossas crenças, os nossos valores e opiniões. Pessoas que serão reforçadoras para nós. Porque enquanto nós não pensarmos e refletirmos de maneira consciente a respeito disso, nós vamos estar vivendo no automático. Nós vamos estar vivendo baseado em crenças, em hábitos que nós adquirimos lá na nossa infância, que muitas vezes hoje já nem fazem mais sentido pra gente e a gente continua replicando por não parar e trazer isso à luz da consciência, e nós sofremos por isso, porque são relacionamentos muitas vezes tóxicos, abusivos, que nos fazem mal, que não nos fortalecem, que só nos colocam para baixo. E tudo isso é responsabilidade nossa. Cuidar dessas bases, cuidar desses fundamentos para poder viver uma vida saudável, para poder construir edifícios saudáveis, edifícios fortes, que vão se sustentar ao longo do tempo. Independente da tempestade que vier, dos ventos que vierem, se a nossa construção estiver baseada, fundamentada em estruturas sólidas, elas vão resistir, ela não vai ruir, porque a base dela é firme. Esse foi o vídeo de hoje, essas são as bases, os alicerces que eu tenho como fundamentos de uma vida saudável, de uma vida estruturada, que nos possibilita construir edifícios sólidos. E eu espero que tenha feito sentido para você. Me segue aqui no canal para a gente continuar refletindo juntos sobre esses assuntos. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se fez sentido para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Beijo.